O ex-deputado federal Geraldo Pudim, que irá conversar conosco sobre o cenário político atual aqui na nossa região e também a questão dos royalties, que há um projeto para ser votado essa semana, provavelmente hoje. Pudim, obrigado pela presença no nosso programa, mais uma vez. Cenário político. Vamos começar com o cenário político da nossa região. PR saiu vitorioso ou derrotado dessas eleições de 17 de outubro? Bom dia. Bom dia, Grande. Bom dia também a você, Vitor. Bom dia aos ouvintes e às pessoas que estão assistindo a gente. Vou dizer o seguinte, o PR, erradamente, a mídia coloca que o PR tinha 3 prefeituras no estado do Rio de Janeiro. Não é verdade, porque o PR elegeu realmente 3 prefeituras, mas nesse processo que o Brasil tem de troca de partido político, o PR ficou reduzido a apenas uma prefeitura, que foi a prefeitura de Campos, com a prefeita Rosinha. Eu considero que o PR cresceu e cresceu muito, na medida em que nós fizemos um projeto que foi idealizado pelo ex-governador Garotinho, para que nós pudéssemos ampliar, aonde nós pudéssemos ter parcerias com partidos e pudesse também crescer o PR. Bem, no conjunto de vitórias, nós totalizamos dos 92 municípios, 29 dos 92, 29 prefeituras que nós fizemos, entre o PR e os partidos coligados. O PR, nós saímos de uma prefeitura para 7 prefeituras. Nós temos 8 vice-prefeitos eleitos também pelo PR, e dos partidos que nós apoiamos, sem ser prefeito ou vice-prefeito, nós conseguimos totalizar 29 eleições. Então, eu acho que o saldo foi extremamente positivo. A eleição para a sucessão do governo do Estado do Rio de Janeiro está literalmente em aberto. Eu posso dizer isso porque, da região norte do Estado, nós elegemos aqui a prefeita Rosinha do PR. Na região noroeste, o candidato que nós apoiamos, que é a cidade de maior importância da região noroeste, nós apoiamos. A maior cidade da região metropolitana, a segunda cidade em número de eleitores do Estado do Rio de Janeiro, que é São Gonçalo, o PR fez prefeito. A cidade referência da região serrana, nós conseguimos eleger o Rubens Montempo com vice do PR em Petrópolis. O sul do estado nós elegemos também em Barra Mansa, o prefeito lá, o Jonas Marins, que é do PCdoB, numa parceria também com o Partido da República. Então nós estamos na região dos lagos, está se resolvendo agora essa semana a questão do Alaí. Além do Alaí, nós também vencemos em Araruama com o candidato do PR, o Miguel Giovanni. Então o PR, ele conseguiu crescer muito. Quem colheu, na verdade, foi o PMDB, o PT permaneceu estático. Então a eleição está literalmente em aberto dentro do cenário que está se mostrando aí das 3 candidaturas que nós estamos assistindo. A candidatura do PMDB com o Pezão, a candidatura do PT ou PSB com o Lindenberg e a candidatura do Partido da República com o Garotinho. Há essa expectativa do Garotinho ser candidato de fato a governador ou a senador, com o Lindenberg vindo governador? Olha, tudo em política é possível, mas eu posso te afirmar hoje, o Garotinho é candidato a governador do Estado do Rio de Janeiro, é pré-candidato a governador. Esse é o projeto. Tanto é que nós fizemos um investimento político muito grande para poder criar essa base de sustentação. Hoje nós temos aí 29 prefeitos que nós conseguimos eleger com um compromisso de um projeto futuro para a eleição do Garotinho governador do Estado. Muito bem. Você destacou agora há pouco que o PR não tinha 3 e sim uma por causa dessas oscilações. Como impedir essas oscilações ao longo desses 4 anos? No caso desses 7 municípios, virem a ter menos? Veja bem, a questão da fidelidade partidária foi definida pelo Congresso Nacional. Só que o Congresso Nacional, o Supremo Tribunal Federal definiu, o mandato pertence ao partido pelo qual o cidadão se elegeu. Aí eu pergunto, no Executivo isso funciona? Porque o voto, quando você vai para uma eleição proporcional, é uma coisa até natural. O candidato se elegeu por um partido, se elegeu pela sobra de legenda do partido, outros candidatos concorreram para que ele pudesse ter um mandato. É natural que, na medida que ele queira sair do partido, o partido tenha de volta o seu mandato. Mas numa eleição majoritária, não há isso. É o voto direto. E dessa questão do voto direto, como é que você vai impedir de sair, embora o Supremo tenha se posicionado? Mas sempre, Granja, é uma situação dramática no país, sempre tem uma brechinha na lei para o cidadão sair e não encontrar problema jurídico de perda de mandato. Então, o Supremo Tribunal Federal já decidiu. O mandato pertence ao partido. Porém, existem situações de excepcionalidade em que o cidadão pode sair sem que seja penalizado e tenha que devolver
o mandato ao partido. Eu cito o exemplo meu, eu não estou citando exemplo de ninguém, o meu. Eu saí do PMDB e fui para o PR, Partido da República. Né? Mas foi num entendimento que eu mantive com o PMDB. Eu tenho uma história de vida, hoje totalizando 27 anos trabalhando com o governador Garotinho, e eu não tinha condições. Então, eu fui ao PMDB, relatei, existia um interesse deles realmente em me liberar, e o PMDB me liberou, tanto a nível nacional quanto a nível estadual, que eu poderia sair sem sofrer qualquer tipo de retaliação. E eu anexei isso aos autos da minha saída do PMDB, e só saí depois que eu fiz essa consulta para que eu pudesse não ter problema de natureza judicial, e o partido requeriu meu mandato. Agora, eu acho justo. O partido elegeu, por exemplo, o Garotinho, elegeu uma série de deputados federais e estaduais pelo Partido da República. E aí o que aconteceu? Saíram. Eu acho que agora ele tem que ter um olhar mais apurado, e é uma das teses que eu defendo, conversava com o deputado Feijó sobre isso, de nós termos agora muito mais qualidade nas nossas escolhas e nos nossos investimentos políticos nas candidaturas, para que a gente possa eleger pessoas que vão ficar no partido e comprometidas com o projeto político. Então, tem sempre uma brechinha na lei que permite o cidadão se eleger por um partido, estar no outro e não sofrer qualquer tipo de punição por conta disso. Eu não me lembro, lá no Congresso só teve um que serviu de exemplo. Eu não vi mais ninguém perder mandato por conta de saída de partido político. Agora, em relação a Campos, essa quantidade maior de cadeiras para vereador e, consequentemente, mesmo a coligação, da onde o PR pertence, ter 19 candidatos, é a oscilação de alguns outros que poderão vir a somar, mas até que ponto a quantidade de 631 candidatos a vereador pode ter influenciado em alguns nomes fortes que acabaram não se reelegendo? Olha, quando a gente votou no Congresso Nacional a mudança do quantitativo de parlamentares a nível municipal, é porque as pessoas não entenderam bem a questão do espírito da lei. O Tribunal Superior Eleitoral havia usurpado uma função, que é do Congresso Nacional, de definir o número de cadeiras nas câmaras municipais. Então, nós fizemos uma lei e fazendo isso. Qual é a maior representação política que nós temos? É o vereador. Não existe outra mais próxima do eleitor do que seja o vereador. Então, qual foi o espírito da lei? Nós ampliarmos essa representação popular, e na ampliação dessa representação popular, você fixar um teto de repasse de recursos. Existe assim, porque vai aumentar. Não aumenta a despesa. Muito pelo contrário, ela diminui a despesa. E muitos municípios não quiseram ampliar essa sua representação porque iam ter que reduzir salários de vereadores. Então, mantiveram no mesmo número que estava. Então, Campos, quando a gente votou e Campos partiu para o número máximo e a Câmara opinou, a gente transferiu essa responsabilidade da regulamentação do quantitativo, a gente fixou um número mínimo e um número máximo. Nesse número máximo de vereadores, a Câmara caberia a ela definir qual seria o seu número. A Campos definiu como 25. Realmente houve 600 candidatos. Mas você verifica que houve uma mudança substancial. Houve uma reformulação. E o detalhe curioso que eu falo, olha, eu não costumo que você personalizar. A oposição à Rosinha, não. A oposição às políticas públicas implementadas e que ela é a defensora dessas políticas públicas. Isso é natural do processo político. Uma pessoa que não concorda com um bairro legal. Então, eu não defendo ter as bairros legais, aí ele é contra. O outro não defende a questão das casas que ela está construindo, é contra. Eu sou contra passar. Então, as políticas públicas que a Rosinha está implementando, fez com que nós tivéssemos uma oposição à política implementada por ela. E a população de Campos deu um não a todos eles. Não ficou um. Nós tivemos uma eleição com 19 vereadores, praticamente eleitos na nossa coalição, 29 vereadores eleitos, e dos 6 que se elegeram em tese de outros partidos, nenhum deles na Câmara. Nenhum deles. Então, sinônimo que a população de Campos, ela aprovou, elegendo Rosinha, não só elegendo Rosinha, mas também com os olhos voltados para o Legislativo Municipal. Embora nós tenhamos ampliado agora, todos eles têm que ficar atentos, porque o povo não é bobo. O povo está vendo, o povo está acompanhando, o povo sabe da atuação parlamentar dos vereadores, e 4 anos passam rapidinho. Agora, a oposição tem que existir. Na sua opinião, qual foi o erro, então, dessa atual oposição? A atual oposição, ela fazer uma política de oposição raivosa às nossas políticas públicas. Né? Quer dizer que um governo não tem acerto, Rosinha com mais de 80%, eu acho que a democracia grande é isso. Eu, certa feita, porque tenho uma amizade pessoal com o Fernando Leite,
há muitos anos atrás, fui à casa dele naquele período em que existia ainda uma ruptura dele com o Garotinho. E nós fizemos uma análise seguinte, olha, se a população vota num determinado grupo político, democracia é isso, é você respeitar a vontade popular. Nós lutamos por isso. Então, o momento mais importante da democracia é o momento da eleição, onde o povo tem a oportunidade de escolher. Não, eu concordo com as políticas públicas que o Granja está desenvolvendo, então vota no Granja. Então, se você pegar e fizer uma análise sobre esse prisma, você tem que respeitar a vontade da população. Então, não é a minha vontade que está em jogo, é a vontade da população. Se a população chegou e apontou que Rosinha estava com mais de 80% de aprovação nas políticas públicas implementadas por ela, um projeto de casa, projeto de passagem a R$1, vários outros projetos que ela estava implementando, a população. Aí o cara vai fazer uma política raivosa. Tudo que ela faz, o cara vai do contra. Tudo que o cara faz, ela vai do contra. O povo não aceita mais isso. É óbvio que o cara fala assim, olha, tem saúde está com problema com saúde, é preciso avançar muito mais. Agora, não reconhecer que houve avanço na saúde, a população já não entende mais dessa forma. Então, o povo está participativo, o povo está atento, o povo está vendo. Então, o erro da oposição foi fazer uma política de oposição raivosa, tá certo? Induzida por alguns políticos, né, antigos que ficaram nos bastidores como se fosse assim, pega! Né? Pega, a gente fica. Você tem um cachorrinho em casa, te atiçando. E os caras foram. E olha o resultado que deu. Aqueles que atiçaram, covardes, que não tiveram a coragem de botar a cara na reta, para poder o povo julgar, atiçaram aqueles que iam para as urnas, e no final, quem pagou a conta foi quem foi para as urnas. E aqueles que ficaram atiçando de trás, continuam ainda atiçando. Atiçando o quê? Rosinha se elegeu com 70% dos votos da população de Campos. Pudim, vamos fazer um panorama. Você falou sobre a questão da base para o Garotinho se vinha como governador, então a importância das prefeituras ser conquistadas pelo PR ou que o PR acabou apoiando. O que houve no Rio? Que a candidatura não decolou, não passou dos 5%. Qual foi o problema de fato no Rio de Janeiro que não deu certo? Veja bem, a análise que a gente faz é que a candidatura do Rodrigo Maia, você não consegue misturar água com azeite. Não dá. Né? E o Rodrigo, infelizmente, tem uma política que tanto o democrata quanto o César Maia tiveram sempre um nicho na classe média do Rio de Janeiro, na zona sul do Rio de Janeiro. E o César, não há de se misturar o César com o Rodrigo, como não há de se misturar Garotinho com Clarice. Uhum. Né? Cada um tem a sua independência. Então, eu acho que o equívoco que teve ali foi a gente fazer uma junção, tentar fazer uma junção, né, de duas naturezas distintas da política. Né? Nós tivemos vários embates com o César Maia ao longo do tempo, o povo não esquece isso. Né? O César batia aqui, a gente batia lá. Agora, nós também demos uma demonstração seguinte, olha, não tem esse negócio de ser raivoso na política. Vamos tentar? Tentamos fazer uma aliança com o César, com o Democrata, para que a gente pudesse ter. Mas o Rodrigo foi muito reticente em relação à defesa de políticas públicas que nós sempre implementamos, que são políticas públicas compensatórias, no sentido das farmácias populares que o governador Garotinho e a Rosinha fizeram, os restaurantes populares, todas as políticas públicas ditas populares, que sempre foram um sucesso para o Garotinho. E aí você vê o seguinte, ele se elegeu governador, fez a sucessora Rosinha, eu fui candidato a deputado federal apoiado por ele, fiz 273 mil votos, a filha veio, fez mais de 100 mil votos para deputado estadual, ele veio candidato a deputado federal, foi o deputado federal mais votado da história do Rio de Janeiro. Tem um nicho isso, tem um preço. Agora, você foi para a candidatura para esconder isso? Uhum. Então, é o seguinte, você não agradou nem um lado, nem o outro. Ficou no meio do caminho. Ficou meio uma chapa meio que sem identidade. Você não era nem de área popular, nem você que teria uma política pública voltada para a classe média e a zona sul do Rio de Janeiro. E deu, no que deu, o resultado só poderia ser esse, né? Mas pelo menos nós tentamos, e aí o projeto agora, o PR vai estar repensando. Ela já tem um direcionamento? Tentar reeleição ou ir para deputado federal? Olha, há uma discussão no PR, obviamente que está em andamento, de que nós precisamos agora fazer uma análise do resultado eleitoral, que ainda não fizemos. Então, nós vamos fazer uma análise ainda esse mês de novembro do resultado eleitoral.
E dentro desse resultado eleitoral, fazer um planejamento do que nós vamos fazer. Uma coisa é certa, nós vamos lançar a candidatura do Garotinho ao governo do Estado do Rio de Janeiro. A partir daí você abre um leque de alianças para se indicar o vice-governador, para ser o candidato a senador. Nós temos uma vaga ao Senado na eleição de 2014. Existe a possibilidade de César Maia ser vice? Pode existir, mas agora é o seguinte, mais uma vez vamos tentar uma situação... Por isso. Não é? Então, eu acho que a questão com o democrata, ela nesse aspecto, eu acho que ela se esvaiu. Na minha análise pessoal. Mas nós não fizemos uma análise do partido ainda, eu acho que ela se esvaiu. Bem, aí você vai partir para o processo aqui de candidaturas. Nós tivemos pessoas que tiveram sucesso eleitoral nos municípios, como eu acabei de citar aqui no início da entrevista. Então, vamos lançar chapa completa de deputados federais, chapa completa de deputados estaduais. Tiveram candidaturas que eu vou citar como exemplo aqui, uma candidatura importantíssima para a gente do Democrata, que foi do Marcelo Delaroli, que foi candidato de Maricá. A prefeitura perdeu por 3 mil votos, enfrentando tudo, enfrentando todos, um menino sozinho. Há um interesse dele e há um interesse do Partido da República também. Ele perdeu a eleição de que ele venha somar com o PR. É um potencial candidato para frente. Nós tivemos o Pedro Ricardo também, que não é do nosso partido, que foi candidato a prefeito, enfrentando lá em Saquarema a esposa do Paulo Melo. Então, é uma pessoa também que se destacou. Então, nós tivemos várias candidaturas que não lograram êxito sob o ponto de vista eleitoral, mas que elas têm um peso e que podem ser aproveitadas nas candidaturas de deputado federal e deputado estadual. Então, esse mapa, Vitor, que você pergunta, ele vai ser feito. Nós estamos fazendo uma fase agora de análise, e aqui, evidentemente, na região, nós teremos, por exemplo, a minha candidatura e a candidatura do Feijó como candidato a deputado federal. Esse é o meu projeto, é voltar para o Congresso Nacional. A Clarissa também pode ser uma candidata a deputada federal, com base no Rio de Janeiro. Hoje ela está sediada, foi vereadora da capital, é deputada estadual, mora no Rio de Janeiro. Ela tem, inclusive, com raízes aqui em Campos e que, consequentemente, pode lograr isso. Agora, é aquilo que eu falei, nós temos agora que ser muito mais qualitativos do que quantitativos nesse processo. Então, essa análise vai ser feita. Nós temos a cabeça da chapa, temos um projeto de governo do Estado, de retomada do governo do Estado, e estamos em aberto para alianças, para indicação de vice, para indicação ao Senado, e o PR, evidentemente, vai se fortalecer com as suas candidaturas a deputado federal e a deputado estadual por todo o Estado, com um resultado positivo que nós tivemos nas eleições municipais desse ano. Você destacou agora há pouco que tem a expectativa de vir agora candidato nas eleições de 2014 para deputado federal. E nós temos no dia de hoje a possibilidade, novamente, a votação dessa distribuição dos royalties, o que realmente pode ocorrer já a partir do dia de hoje. Olha, Grange, eu compreendo o seguinte, eu estava lá, fui a pessoa que, a pedido da prefeita Rosinha, como presidente da Ampetro, entrou no Supremo Tribunal Federal com 2 mandados de segurança. Eu também fiz uma PEC, porque é preciso as pessoas terem noção do que significa isso. Porque quando o artigo 20 da Constituição, e aí a gente tem que lembrar que quando a Constituição foi feita em 88, né? E ali, naquele momento, tem 2 produtos que não foram contemplados com ICMS na origem. Energia e petróleo. Energia e petróleo. Então, numa medida compensatória, colocaram para que o petróleo, que nós pegássemos hoje, o ICMS do petróleo fosse pago na origem, nós não precisaríamos de royalties de petróleo. Então, a medida compensatória foi qual foi? No artigo 20 da Constituição define que os municípios produtores, limítrofes, eles têm uma garantia dos royalties do petróleo. Bem, quando o Lula fez aquela parafernália toda, como se ele estivesse redescobrindo o petróleo no país, que é uma questão da camada do pré-sal, que é uma das inconstitucionalidades do projeto, a Constituição não diz que se é debaixo do solo, se é em cima do solo, petróleo é petróleo. Então ele faz como se ele estivesse redescobrindo, aí manda para lá várias mensagens. Aí é óbvio que atiçou nos municípios que não têm royalties de petróleo um interesse, a ganância de botar a mão em cima dos royalties de petróleo. Vai ser votado essa semana, provavelmente. A presidente Dilma já sinalizou de que ela vai vetar, ela é contra a mudança dos projetos, dos processos que já estão em andamento, ou seja, dos contratos que estão em andamento.
E aí eu acho que essa briga só termina no Supremo Tribunal Federal. Eu busquei o caminho lá atrás, que era no mandato de segurança, para suspender a tramitação. Eu queria suspender a tramitação. Aí, o que isso vai restar depois que o Congresso opinar? Porque é o seguinte, veto presidencial, veto de governador, veto de prefeito, é sujeito a reanálise por parte do Legislativo. E pode derrubar o veto da presidente. Ela pode fazer como o Lula fez. O Lula garantiu que, se aprovada a emenda Ipsen, ele vetaria. E ele vetou. Só que até hoje o Congresso não se manifestou sobre o veto. Então fizeram lá de novo, um novo projeto, mas mais uma vez meter na mão. Eu não creio que essa solução se dê por intermédio do Congresso Nacional. Essa solução ela só vai acontecer no Supremo Tribunal Federal, porque o projeto ele é extremamente inconstitucional. E esse é o medo da Dilma. Porque na medida que você faz o novo marco regulatório, é o seguinte, trocou. Hoje, o país que tinha um modelo único, que era um modelo de concessão para a exploração do petróleo, ele passa a ter dois modelos. É um modelo vamos dizer assim, híbrido. Você pode fazer tanto o processo que nós estamos em vigor, que são as concessões, quanto o modelo de partilha de produção. Aí o cara confundiu a cabeça, partilha de produção, então vamos repartir os royalties do petróleo. Não tem nada a ver. O partilha de produção é um modelo de contrato novo para a camada do pré-sal. Então, o que vai acontecer? A Dilma quer que todos os contratos que estão estabelecidos até aqui permaneçam como estão. Esse também é o nosso interesse. E daqui para frente, na camada do pré-sal, que aí o modelo é um novo, é um modelo de partilha de produção, que é um novo modelo de contrato, você aí sim possa incidir mudanças na repartição dos royalties do petróleo. O Congresso não quer. O Congresso não quer, sobram dois estados, Rio de Janeiro e Espírito Santo. O restante, todo mundo de olho nisso aí. E pelo Fundo de Participação dos Estados e Fundo de Participação dos Municípios. O Piauí tem 5,5 de FPE. O Rio de Janeiro tem 1,5. Então, o Piauí, que está lá na casa do Caixa-Prego, a 3.000, 4.000 quilômetros de distância da camada aqui de produção, ele vai passar a ter mais royalties do petróleo do que o estado do Rio de Janeiro, que é o produtor que sofre aqui os impactos ambientais. Isso é uma aberração. O que vai acontecer? Vai ter, e nós não temos legitimidade para isso, só quem tem legitimidade para isso é a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro e o governo do Estado. Se perde a legitimidade, nem os municípios têm legitimidade para propor. O governo do Estado vai ter que propor uma ADI, que é a ação direta de inconstitucionalidade, que aí se torna uma ameaça, e o Supremo Tribunal Federal vai ter que opinar. E na medida que o Supremo Tribunal tiver que opinar e decidir, ele pode decidir pela contaminação do projeto inteiro. Não só prejudicando já o que foi acordado. O que o Lula fez lá atrás, o que o Congresso votou e que a Dilma, porque eu digo isso no meu mandato de segurança. Tudo aquilo ali está inconstitucional. Então, quando você entrar com mandato de segurança, a não ser que o governador queira fazer uma média e entra apenas com uma ação direta de inconstitucionalidade no que concerne a redistribuição dos royalties de petróleo, que aí é um mandato de segurança parcial da lei. Mas, se a rigor, se o Supremo Tribunal Federal tiver que se manifestar numa ação direta de inconstitucionalidade sobre o projeto do novo marco regulatório, que é a mudança, você vai ver que o artigo 20 e várias outras inconstitucionalidades constam no projeto. E esse é o medo da Dilma, porque ela tem agora vários campos, várias jazidas para licitar no novo modelo e o processo de licitação está definitivamente parado. Você não pode licitar. O Brasil não quer mais o modelo de concessão, que é o modelo de partilha de produção. Ao mesmo tempo que você não pode licitar porque não tem uma regra definida. Então ela está engessada, precisando fazer o processo de licitação das novas jazidas para exploração, e ela não consegue fazer por conta dessa questão. Aí vai para o Supremo Tribunal Federal e para o Brasil de novo. Vocês acreditam, então, na justiça, porque quando entra em votação, é um Brasil inteiro contra dois estados? Brasil inteiro contra dois estados. Então, eu não creio. O Garotinho está fazendo um esforço sobre-humano, Paulo Feijó também fazendo um esforço sobre-humano de postergar esse processo, mas eu aqui não estou fazendo apologia à catástrofe absolutamente. Mas acho dificílimo nós, dentro do Congresso Nacional, obtemos uma vitória que vai beneficiar os estados produtores, como o caso do Rio de Janeiro e do Espírito Santo. Né? A Dilma vai vetar essa parte, vai mandar para o Congresso vai derrubar o veto e essa briga vai passar para o Supremo Tribunal Federal. E até no momento em que houver, por parte do Congresso Nacional, né, a remessa da lei para a sanção presidencial, que quando ela vetar, ela sanciona. Aí é o meu medo.
Esse é o meu medo. Porque na medida que você tem tempo para impetrar essa ação direta de inconstitucionalidade. Então, quando se a Dilma sancionar a lei, vetando a parte que cabe da redistribuição, como é que faz? O governador entra ou não entra com uma ação direta de inconstitucionalidade? Complicado. Se ela vetou, aquilo ali perdeu o objeto. Agora, é uma situação complicada, vai dar um imbróglio jurídico sem tamanho. O político já está dando, agora o jurídico vai ser pior e pode afetar o Brasil. Por isso é que a Dilma está chamou o Zaratini, avisou o Zaratini, não mexa nisso, que isso vai dar problemas, está contaminado por vício de inconstitucionalidade. E as pessoas não estão compreendendo. A base está tão cega, que ela não consegue enxergar que talvez, por essa razão, todo o projeto seja considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Eu fico imaginando, Vitor, é que na verdade é o seguinte, nós, aqui a cidade mesmo, teve uma comoção, toda aquela reunião, a população, em defesa do petróleo, do nosso petróleo. Será que existe essa mesma comoção em cada um desses municípios pelos defensores dessa partilha? Ou porque a gente entende que aquele que não pertence ao nosso Estado e vota a favor da partilha geral, ele estaria ali agradando a sua população. E o que não votar teria um opositor dele batendo em cima, está vendo? Então, quer dizer, acaba sendo uma situação de votação que não há muita lógica. Politicamente, o cara não vai querer lutar contra o próprio Estado, às vezes até sabendo que o Estado do Rio de Janeiro seja o único merecedor. Mas ele, politicamente, poxa, eu vou votar em algo que o meu opositor vai bater em cima de mim? É complicado. É verdade, não tem, ali não tem como. A defesa dos parlamentares, tanto dos deputados quanto dos senadores, não tem justificativa para ele dizer isso na base dele. Eu votei a favor do Rio de Janeiro contra o meu Estado. Você tem toda a razão. É uma situação complicadíssima, a gente compreende isso. Agora, poderia ter construído, e a base ser mais flexível, no sentido de acolher. Porque o Lula, quando mandou a mensagem, ninguém sabe disso, poucas pessoas sabem disso. Ele não falava disso aí. Isso foi introduzido no Congresso. E nós sabíamos disso, quer dizer, essa emenda foi introduzida no Congresso. Em momento algum, houve na mensagem original do presidente da República uma alteração de mudança de critério de distribuição de royalties de petróleo. Foi introduzido pelo Congresso Nacional. Aí atiçou e realmente o cara vai fazer o quê? Então, eu acho que essa briga ainda tem pano para manga e nós vamos ter aí, vai acabar, essa briga só vai terminar no Supremo Tribunal Federal. Pudim, como é que está a questão do secretariado para 2013? Alma, já houve uma conversa? Você tem alguma expectativa para passar para a gente? Eu tive a oportunidade de conversar com a prefeita Rosinha, com o deputado Garotinho, que não querem falar sobre esse assunto por enquanto. bem curto e grosso, não tem assunto. Mudanças, não querem falar, não querem falar sobre o assunto. Não. E mas, Vitor, ela está certa. Ela, assim, olha, eu tenho um mandato a cumprir. Eu preciso concluir o meu mandato. Tão logo, nós temos ainda 2 meses ainda praticamente de governo, ela tem que concluir esse mandato, você sabe que tem a lei de responsabilidade fiscal, nós precisamos concluir fechar todas as contas. Então ela está coberta de razão, olha, eu preciso fechar o meu exercício. Fechei o exercício do mandato, vamos pensar aí no que a gente pode ir para frente. Evidentemente, tudo que você está ouvindo, tudo que está se falando é mera especulação. Mera especulação. E é natural, é do jogo político. A fulano vai aqui ser secretário disso, Beltrano vai ser secretário daquilo, vai mexer a Câmara para cá, vai mexer a Câmara para lá, vai convidar. E é do jogo. Mas a prefeita Rosinha, posso te afirmar, nada, até agora, ela não está pensando ainda nisso. O pensamento da prefeita, e corretamente, é de concluir o seu mandato pela qual ela foi eleita e pensar num novo governo, obviamente, a partir do momento que isso for oportuno. Nós aí vamos encerrar o ano, o exercício fiscal agora, exercício financeiro, agora em novembro, fecha o exercício financeiro. Aí, depois que fechar o exercício financeiro, a gente começa a pensar aí nessa nova composição, se vai mudar, se não vai mudar, quem permanece, quem sai, quem muda de função. É assim, o processo político é esse. Pudim, deixa eu aproveitar aqui, o grande está doido para fazer uma pergunta para você, só para eu não esquecer. Eu não sei se você vai voltar à Secretaria de Governo. A pracinha.
Pra ver a questão dessa praça, essa praça, vieram quantos vereadores aqui? 20. 20 vereadores, 25, já vieram 20. Isso. Estão faltando só 5. Acreditamos que vamos trazer 24, menos Dona Penha. Dona Penha não dá Dona entrevista. Penha não vem. Não vem nem querendo, nem... Não, vou trazer a Dona Penha aqui, eu vou trazer ela bem aqui. Você trouxe a Vou trazer a Dona Penha aqui. Traga a Dona Você Penha. tem meu voto como deputado federal. Ô, Dona Penha, pode chegar. Enfim. Dona Penha é uma figura. Resolve essa questão da praça. Mesmo estando no governo, como secretário, ou dando assistência, fala um encaminhamento. Vamos sim, Ajuda, vamos sim. ajuda. Esse pedido que você fez aí, coincidentemente, eu tive que sair, fiquei 7 meses fora. Realmente é um pedido justo. Essa praça tem que sair. Hoje a qualidade de vida passa por aí. Você ter praça. Eu não sei se você sabe, Vitor, mas quem foi a pessoa que trouxe aquela academia ao ar livre para campo fui eu. Eu sou um amante do esporte, sou amante do lazer. Eu tenho uma família de desportistas, irmã que nadou, irmã que jogou basquete, irmão que jogou futebol. Minha família é toda ligada, vinculada ao esporte. Então, eu acho que é por aí. Hoje nós estamos assistindo aí, eu fico horrorizado de ver o que está acontecendo no Rio de Janeiro e São Paulo, nas Cracolândias, né? Então, você tem uma área de lazer, onde você tem um espaço aberto para você... A segunda ferramenta de inclusão social que eu vejo, além da educação, a segunda é o esporte e o lazer. Então, acho que você tem toda a razão, viu? Você não está enchendo o saco de ninguém, você não está sendo impertinente, nada. Você está corretíssimo na sua posição de ter uma área de lazer aqui, para a prática de esporte, lazer do pessoal. E aqui é um bairro antiguíssimo, dos mais antigos de Campos. É inadmissível que a gente não tenha esse espaço aqui. Vai resolvendo. Vamos? 4 anos pela frente. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir a Rosinha para vir aqui. 4 anos. Não, tem um detalhe. 4 anos agora. Quando chegar alguém falar isso lá na Câmara, vai todo mundo dizer, vai todo mundo lembrar das Aqui, não entrevistas. precisa me convidar na inauguração, não. Não, você tem que ir. Eu não quero que ninguém chegue a bola, pô. não. Eu só quero que resolva, só isso. Pra mim, eu vou ficar feliz. O Grande, joga alguma coisa? Joga pedra no Rapaz, Pudim, joga bola pra caramba, hein? Jogo bola pra caramba. Leandro já me viu jogando bola. Leandro, na época do campeonato da imprensa, que Pereira, lá do 97, Pereira Júnior, que expulsou a gente do campeonato. Expulsou a gente do campeonato. Aí, Leandro jogava no time da Band FM, né? 96.1. né? Pegamos, pela rádio TV, pegamos a Band, colocamos 12-1 na Band. Eu vou aqui, eu vou copiar aqui meu falecido tio Baneluca, que foi um dos grandes craques do Goitacai. Mostra a foto. Mostra a foto. Saiu no álbum de figurinha. Aí nesse campeonato nós perdemos pra Folha na final, 3-2. Pra Folha da Manhã? Cristiano fez gol 3-2. Puxa vida. Aí perdeu pra Folha com o Cristiano, tá vendo? Faz parte da vida, mas 12-1, Leandro. Mas Leandro nunca mais. Aí no outro campeonato, Leandro ainda joga bola. Joga. Joga. Gandula. Vai, Gandula. Mostra a foto. Pudim, em relação ao Estado, muito foi falado nessas eleições, principalmente pela oposição ao governo Rosinha, sobre a não ligação com o governo do Estado por embates políticos. Então, seriam 2 assuntos de forma estadual. A sua visão da atual Alerj hoje e essa situação do município de Campos ter contato com o governo do Estado. Olha, a gente tem que fazer uma distinção. O governador do Estado, ele não é governador dos prefeitos, né? Ele é governador do povo do Estado do Rio de Janeiro. Então, essa relação institucional ela tem que existir. As diferenças políticas sempre vão existir, de posicionamento, nós estamos numa batalha. Eu faço, todas as vezes que o Sérgio Cabral esteve em Campos, a prefeita Rosinha o recebeu com muita distinção. E sempre também ele a tratou com muita distinção. Então, eu não vejo qualquer tipo de problema em relação a você se relacionar com o governo do Estado ou com o governo federal. Eu cito um exemplo, nós tínhamos uma dificuldade tremenda com o PT e com o presidente Lula, por questões relacionadas às posições políticas do Garotinho e das posições políticas do presidente Lula. Porém, quando eu fui deputado federal, a Rosinha se elegeu prefeita no 2º ano já do meu mandato, e nós tivemos um relacionamento ótimo com o governo federal. A Rosinha foi a 18 ou 19 ministros que eu levei, inclusive uma das ministras que nos recebeu com muito carinho, a atual presidente da República, a Dilma, e que tudo que poderia ter sido feito para Campos foi feito. Então, você ter noção, eu como deputado federal consegui 2 UPAs para Campos,
Uma foi instalada, a outra está na pendência do governo federal, está devendo a segunda UPA de Campos. Consegui uma UPA para Itaperuna. Consegui a restauração da BR-356. Consegui a liberação de 93 milhões de reais para a restauração dos canais. Conseguimos colocar quase 5 mil jovens no ProJovem, aqui em Campos, e inúmeras outras questões de creche, que, inclusive o Garotinho agora está conseguindo várias coisas, verbas do governo federal. Então, essa maturidade política tem que existir das pessoas que exercem o mandato. E você não pode confundir, porque o cara é de oposição, eu não vou atender. Ora, não vai atender o cara e a população paga a conta por divergências políticas? Não. Então, nós entendemos que essa relação ela tem que existir, é uma relação institucional. Eu não preciso sentar à mesma mesa, não precisa frequentar a casa, mas a relação institucional ela tem que existir. O povo não pode pagar conta de diferenças políticas entre políticos de partidos diferentes, posições ideológicas diferentes, que estão no comando do Estado e dos municípios. E com relação à questão da Alerj, existe uma possibilidade aí de a gente virar deputado estadual a partir do dia 1º de janeiro. Entendeu? Então, eu acho que eu também não é meu papel para lá fazer oposição raivosa. Não é papel de um político para lá fazer oposição raivosa. Evidentemente, a gente tem... Vamos explicar por que existe a possibilidade de você assumir já agora no início. Porque o Miguel Giovanni, que é deputado estadual, ele se elegeu. Eu sou o segundo suplente de deputado estadual. E a primeira suplente é a Verônica Costa, que se elegeu vereadora na capital. Então, hoje, ela tem a opção da escolha. Ou ela vai ser deputada estadual, porque vagou, e ela é a primeira suplente, ou ela vai ser vereadora por 4 anos. Então, essa opção é dela. Eu não posso aqui me arvorar, né, em dizer que vou ser ou não, que eu estou dependendo de uma posição, de uma definição dela. Porém, se fizesse uma análise fria para ela, o Estado do Rio de Janeiro, e especialmente a capital do Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro capital, passa por um momento de efervescência. O nosso grande jogador de futebol sabe que nós vamos ter Olimpíadas. Né? Vamos ter Olimpíadas aí em 2016. E ela, como vereadora, vai estar no centro dessas discussões. Hoje mesmo, estava ouvindo quando saí de casa, o prefeito do Rio de Janeiro, reeleito, mandou mensagem com vários projetos que visam a adequação da cidade do Rio de Janeiro às Olimpíadas de 2016. Então, você ir para a Assembleia Legislativa e deixar a Câmara de Vereadores, quer dizer, agora, a opção é dela. E se ela optar por ir para a Câmara de Vereadores, aí eu assumo uma vaga na Assembleia Legislativa. Mas podia, não aperta muito ali não manda torturar, hein? É um problema. Não aperta não vai apertando muito ali não, porque ela vira o canhão, meu amigo, sai de baixo. É bom esclarecer isso aqui também, esclarecer, porque as pessoas equivocadamente mentem. Direcionam também. Mentem. Não é questão do fato, que eu não vou entrar nem no mérito dessa questão. Ela realmente responde a um processo, né, com relação à questão do marido, isso ficou público, mas o Vitor e Granja, não existe mais imunidade parlamentar no Brasil. Acabou. Não existe mais. Desde 97 acabou. Então, o que ocorre hoje? As pessoas falam assim, eu vou ser deputado porque eu tenho imunidade. Mentira. Hoje, o que existe, chamado fórum privilegiado por prerrogativa de função. O que significa dizer isso? Se ela for vereadora, o Rio de Janeiro tem uma excepcionalidade com o vereador. O vereador que está com um processo como ela está, deixa de ser julgada por um juízo singular e passa a ser julgada como vereadora pela seção criminal. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro tem os juízes criminais, as varas criminais, a seção criminal e o órgão especial. 4. Então, ela deixa de ser julgada pela juíza singular e passa a ser julgada por um colegiado, por foro privilegiado por prerrogativa de função. Se ela for vereadora, ela vai ser julgada pela seção criminal, que são 16 desembargadores. Se ela for deputada, ela passa a ser julgada pelo órgão especial, que é composto por 25 desembargadores, e que delibera com metade mais um. Ou seja, no caso da seção criminal, com 16, delibera com 9. No caso do órgão especial, delibera com 13. Então, não tem nenhum tipo de benefício. Porque dependendo do cargo, ela é julgada por um tribunal específico da área, mas ela é julgada. O foro de prerrogativa de função é isso. Você eleva, por exemplo, o deputado federal, qualquer tipo de processo da área criminal que esteja tramitando inquérito, ele é levado para onde? Para o Supremo Tribunal Federal. Porque antes existia o seguinte, você cometia um crime, o cara tinha que pedir autorização ao Alerj, no caso, ou tinha que pedir autorização ao Congresso para processar o parlamentar.
Isso acabou. Não existe mais isso. Você não precisa, o Ministério Público não precisa pedir autorização para processar. Processo palco ronca. A única questão é que ele sai da mão de um juízo singular e passa para um tribunal. No caso especial do deputado federal, do senador, a competência é do Supremo Tribunal Federal. No caso do vereador da capital do Rio de Janeiro, da capital, só da capital, porque um vereador de Campos aqui é julgado por singular. O da capital e o deputado estadual é que ele é julgado pelo Tribunal de Justiça. E só com uma distinção, o vereador é julgado pela seção criminal, que tem 16 desembargadores, e o deputado estadual é julgado pelo órgão especial, que são 25 desembargadores. É só isso, mais nada. Não tem. Estou colocando na cabeça da menina que, se ela for deputada, ela teria, na verdade, imunidade. E não tem imunidade absoluta. Ela vai ser julgada de qualquer maneira e, se tiver culpa no cartório, vai pagar por isso como qualquer cidadão comum. O cidadão comum tem que pagar. Cometeu crime é crime, quer seja deputado, quer seja senador, presidente da República, qualquer um tem que ser julgado. A única coisa é que ela vai ser julgada por um órgão especial. Pudim, obrigado pela presença, parabéns, boa sorte. Obrigado a você, Vitor, obrigado a você, Grande, e quero ver o gibi. Conversamos com o ex-deputado federal Geraldo Pudim, que veio conversar conosco sobre a política na região e também sobre a questão dos royalties do petróleo, já que ele tem conhecimento de causa, ele que lutou lá no Congresso Nacional sobre essa questão. Pudim, muita gente mandou um abraço para você. A Regina Célia mandou um abraço para você, que estava no hospital no Rio de Janeiro com a filha dela. O Fábio Abujo também está nos assistindo, mandou um abraço para você. E a Ana Cristina também mandou um abraço para o ex-deputado Geraldo Pudim. São 8 horas e 42 minutos. Ligue para cá, 2723-4294. Chama o intervalo comercial, volto já, é rápido. Não saia daí. Estamos apresentando De Olho na Cidade. Oferecimento: Distribuidora Montalvão. Fornecimento de produtos de limpeza, cereais e cesta básica. Ligue 3055-1555. Espásio, consulte nossas promoções. 2728-0746. Lugar de beleza saudável.